Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência, né, de meditação da palavra, você que está caminhando aí com a gente. Bem, então agora a gente já entra nessa Semana da Misericórdia de Deus e depois de passar desse tempo da oitava da Páscoa, de certa forma o Senhor ele vai convidar a gente a, a uma experiência justamente com o Espírito Santo. Esse aqui, ó, esse carinha aqui. Então ele vai convidar a gente a uma experiência com o Espírito Santo, porque justamente porque Pentecostes e Páscoa são um único evento. Então, justamente, ele vai começar a preparar a gente para esse grande momento que a gente vai viver, que é chamado Pentecostes. Então, nós vamos caminhar agora para Pentecostes. E aí, a primeira leitura, ela vai dizer que depois que Pedro e João foram libertos, depois que Pedro e João foram soltos, eles vão voltar para sua comunidade. Então, ou seja, eles não tinham outro lugar para ir. Não é somente porque eles foram libertos, mas é porque é como aquela coisa, eles estavam, entre aspas, presos, mas eles vão voltar para sua casa. A casa de um cristão é a igreja. O lugar onde o cristão precisa buscar, se refugiar e estar é na igreja, porque a igreja tem a presença de Deus por excelência. Quando nós vamos à igreja, porque, por exemplo, na minha casa, eu tenho a presença de Deus quando eu rezo, por exemplo, ou quando eu rezo de maneira especial com a minha família, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então tem a presença de Deus. Só que a igreja, ela tem a presença de Deus no altar, que é a presença de Deus. Tem a presença de Deus na comunidade reunida, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Tem a comunidade, tem a presença de Deus na palavra que é proclamada. Na celebração dos sacramentos, né, onde o sacerdote está presente, tem a presença de Deus na figura do sacerdote e tem a presença de Deus por excelência, de forma mais especial, nas espécies consagradas na Eucaristia, que estão no sacrário ou no altar, quando está sendo celebrada a missa. Então, ou seja, na minha casa, eu tenho a presença de Deus, vamos dizer assim, na palavra, se eu estiver lendo a palavra, e na minha oração ali, ou se eu estiver rezando de maneira especial com a minha família. 2. Na igreja eu tenho 5 formas da presença de Cristo, genuína e verdadeira, que a igreja nos ensina pelo catecismo da igreja, nos ensina pelos documentos do último concílio. Então, nós precisamos compreender que o lugar de um cristão é na igreja. Claro que a nossa igreja doméstica, a nossa casa tem uma importância, mas a igreja é o lugar onde o cristão tem que estar e se reunir, não pode se afastar dela. Nós vimos ontem, quando falava de Tomé, que Tomé faltou uma missa de domingo, né? E por isso ele não experimentou da primeira aparição de Jesus. Mas Jesus no domingo seguinte volta, porque todo domingo Jesus está ali presente. Todo domingo Jesus se entrega. E aí no domingo seguinte, quando ele resolveu ir à missa, estar com os irmãos na comunidade reunida, ele experimentou de Jesus e tocou em Jesus, né? E recebeu o Espírito Santo. Então, na missa é onde a gente recebe. E a gente vai ver o segundo ponto, é que eles vão engrandecer o Senhor. Engrandecendo o Senhor, dando honra ao Pai, dando honra ao Filho e pedindo a Jesus que realize o que é necessário na vida deles. E aí, quando eles pedem isso, quando eles elevam, quando a comunidade reunida elevam o louvor a Deus, que é trino, tudo se estremece e eles recebem o Espírito Santo. Então, ou seja, todas as vezes que nós nos reunimos para louvar o Senhor, nós também ficamos cheios, recebemos o Espírito Santo. Ou seja, talvez a sua casa precise ser estremecida, onde você e o seu marido, você e seu filho, ou você sozinho também, não tem problema, precisam rezar e estremecer a sua casa e deixar ela cheia do Espírito Santo. O seu grupo de pastoral precisa se reunir não só para resolver escala, não só para reclamar do padre. O seu grupo de pastoral tem que se reunir não só para fazer fofoca e jogar conversa fora, mas o seu grupo de pastoral tem que se reunir para rezar e estremecer o lugar e vocês ficarem cheios do Espírito Santo.
A gente precisa, hoje, a gente tem criado uma mania estranha de que o Espírito Santo é posse dos carismáticos. Então, eu não quero saber desse negócio do Espírito Santo não, porque isso é coisa dos carismáticos que ficam assim. Não, o Espírito Santo ele não é coisa dos carismáticos, ele é o dom da igreja. O Espírito Santo é para a igreja, é um dom da igreja. Então, toda a igreja precisa do Espírito Santo. Claro que a renovação carismática busca uma intimidade maior com o Espírito Santo. É um movimento da igreja, reconhecido pela igreja, e que busca uma intimidade maior com o Espírito Santo. Mas toda a igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser esquecido e abandonado. Então a gente precisa buscar se abrir aos dons, porque os dons do Espírito não são só para a renovação carismática, mas são para toda a igreja. Então nós precisamos estar atentos e abertos a essa graça que Deus nos concede. O Salmo vai dizer também que felizes os que encontram, põem sua esperança no Senhor. Porque colocar esperança no Senhor traz a gente alegria e paz. Porque eu sei que aquilo que eu não posso resolver, o impossível que eu não posso fazer, Deus vai realizar. É ter a ajuda de Deus. Só que isso não deixa as coisas mais fáceis, não. Não é porque eu coloquei a minha confiança no Senhor que a minha vida vai ser mais fácil. Às vezes a gente confunde com isso. Poxa, eu tô rezando tanto, eu tô confiando em Deus, eu tenho fé, mas a minha vida tá tão difícil. Ter fé, confiar em Deus, colocar nele a esperança não vai fazer a minha vida mais fácil, mas vai me dar sentido e vai me fazer entender pelo que eu tô passando. Eu estou passando por aquilo com Deus. Eu estou passando por aquilo com o auxílio de Deus. Porque aquilo que eu estou passando, que é impossível de resolver, Deus pode resolver. Aquilo que eu estou experimentando, que é impossível de se realizar, Deus pode realizar. Então esse é o sentido da esperança no Senhor. E o Evangelho, a gente vai ver o famoso texto de Nicodemos, que Nicodemos vai à noite conversar com o Senhor. Eu já disse aqui algumas vezes que a noite é um sinal de dificuldade, de provação, né? Então Nicodemos estava na noite da vida dele, nas escuridões da vida. Nicodemos estava em crise. E na crise, ele foi buscar Jesus. Isso é muito importante, você precisa decorar, guardar isso com todo o seu coração. Na crise, eu tenho que buscar o Senhor. Porque muitas vezes na crise, a gente se afasta de Deus, a gente deixa de rezar, a gente pensa, eu estou em crise, eu estou em pecado, Deus não vai escutar a minha oração. Na crise, eu preciso buscar a Deus. E aí Deus vai dizer que é preciso renascer do alto. Precisa nascer do alto. Nicodemos, muito racional e quadrado, vai pensar que ele precisa voltar para o ventre da mãe para nascer de novo. Só que o Senhor está convidando a um novo nascimento. A Páscoa é um novo nascimento. Então ele convida a gente a um novo nascimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, nos convida a conversão, nos convida a uma adesão a ele, nos convida a uma intimidade com ele. É isso que ele está convidando. E quem nos ajuda a nascer de novo? Quem é que vai? Porque nascer também, entre aspas, a gente chama de dar à luz, né? A mulher deu à luz. Quem vai dar à luz? O Espírito. Lá em Gênesis, quando a terra estava vazia e sem forma, o Espírito pairava sobre as águas e ele deu forma. O Espírito Santo é esse agente operacional. Ele que opera as ações. Ele é que é a ação de Deus. Então, a terra estava vazia e sem forma, o Espírito parava sobre as águas, ele deu forma, ele deu sentido, ele deu luz. Então, para que eu dê a luz, também no sentido de ter boas ideias, no sentido de mudar de vida, no sentido de fazer o que precisa ser feito, eu preciso do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer do Espírito, é abandonar as ações somente da carne, as ações humanas, porque, por exemplo, quando eu vejo uma coisa injusta, o primeiro movimento é esse movimento que é o primeiro movimento humano. Mas eu preciso me acalmar e deixar também o movimento de Deus, nascer do alto, deixar a obra de Deus acontecer. E aí eu não vou para a briga, mas eu vou para a oração. Eu não vou para o falatório, para o xingamento, mas eu vou para o silêncio. Então é isso, nascer do alto é mudar as atitudes, ter menos atitudes impulsivas e humanas e mais atitudes de Deus e baseadas na oração. Então esse é o caminho que o Senhor espera de nós. Que Deus te ajude a sair das atitudes meramente humanas para buscar as atitudes que estão firmadas em Deus e na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.